E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje vocês vão aprender a jogar a defesa siciliana, mais precisamente a siciliana Najdorf. A siciliana Najdorf que surge após os lances E4, C5. Então aqui o C5 já é a defesa siciliana, né? Uma das principais defesas aqui contra o lance 1 E4 das brancas. É uma das melhores defesas, sem dúvida. A ideia geral da siciliana é tentar tentar combater o centro clássico das brancas com o peão de C. Claro, isso se as brancas jogarem a siciliana aberta com D4, né? Então, depois de cavalo F3, D6 e D4. Então, as pretas estão trocando um peão lateral, vamos dizer assim, por um peão central das brancas. E muitas vezes as pretas vão usar essa coluna C, essa coluna aberta, para criar contra-jogo, né? Então, depois aqui de C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, atacou o peão de E4, cavalo C3 e agora A6. Então, depois do lance A6, nós temos a variante Najdorf da siciliana. Sem dúvida, a Najdorf é uma das melhores sicilianas que existem, né? E para estudar aqui a Najdorf, nós vamos utilizar como referência uma partida que foi jogada entre o ex-campeão mundial Garry Kasparov, que estava de pretas, contra o jogador armênio, o Sergei Movsesian. O Sergei Movsesian, que tinha nessa época aqui 2.666 de rating, ou seja, um jogador muito forte. E essa partida é um clássico, tá? É uma referência para aqueles jogadores de siciliana. Antes de começarmos as análises, eu peço encarecidamente para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e para vocês também que já acompanham os vídeos aqui do canal, mas que ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam, tá? Ajudem o canal a chegar em 1000 inscritos. Vocês não sabem o trabalho que dá gravar esse tipo de conteúdo, né? Eu tenho que buscar partidas, fazer as análises, gravar, depois editar, fazer thumbnail, fazer descrição, enfim. E eu faço tudo sozinho aqui. E dá um trabalhão produzir esse tipo de conteúdo. Então, inscrevam-se no canal. É uma motivação a mais para eu continuar produzindo esse tipo de vídeo. Beleza? Então, vamos seguir aqui com as análises. Bem, então depois de A6, siciliana Najdorf, aqui as brancas têm uma série de opções para enfrentar a Najdorf. A principal delas é com bispo G5, né? Uma das variantes principais. Também é possível jogar com bispo E2, né? Um pouco mais posicional. Essa era uma variante que o Karpov jogava bastante contra a Najdorf. Tem também as opções de jogar com bispo D3, bispo C4, H3, H4. Tem também bispo E3, que é a variante que o Movsesian escolheu nessa partida. E o Kasparov aqui respondeu com E6, tá? O lance mais característico da Najdorf aqui é E5, né? É um lance que, é verdade, debilita um pouco a casa de D5, mas é que as pretas estão lutando por um pouco mais de espaço no centro, né? Então, depois de cavalo B3, as pretas podem seguir com bispo E7, enfim. E o preto, ele luta por um pouco mais de espaço no centro. Mas o Kasparov jogou com E6, né? E essa daqui é uma estrutura típica de outra siciliana, né? Que é a siciliana Scheveningen, com os peões de E6 e D6, né?
uma variante um pouco mais posicional, né, em que as pretas elas não ganham tanto espaço assim, mas estão controlando várias casas importantes aqui no centro. E aqui F3, tá? Então, esse aqui é o ataque inglês, tá? É uma opção aqui das brancas, uma das principais formas de enfrentar a Najdorf. Não só a Najdorf, né? Mas outros tipos de siciliana também. As brancas querem jogar aqui com dama D2 e fazer o grande roque. E depois jogar com G4, H4, né? Então as brancas vão iniciar uma avalanche de peões na ala do rei. Esse F3 é para evitar cavalo G4, né? Por exemplo, se as brancas fazem dama D2 direto, poderia chegar um cavalo G4 aqui. Um lance meio incômodo. Então primeiro as brancas fazem F3, B5. É muito comum na siciliana Najdorf essa expansão aqui na ala da dama, né? A6, B5. As pretas vão desenvolver o bispo para B7. Então veio dama D2, cavalo de B, D7. Nessas posições de Najdorf, o cavalo quase sempre vem para D7. Né? O cavalo em D7, além de não bloquear o bispo de B7, né? O bispo vem para B7, né? Então o cavalo ele não bloqueia a diagonal do bispo. Além disso, o cavalo em B7 ele não bloqueia a coluna C. Então muitas vezes as pretas vão usar a coluna C para contra-atacar. Então o cavalo de BD7 um lance bem harmônico, né? Nessas posições. As brancas seguiram com roque grande e agora bispo B7, seguindo com o desenvolvimento, e G4. Então, como eu disse, as brancas fizeram um roque grande e agora vão iniciar uma avalanche de peões aqui na ala do rei. Tá ameaçando G5, né? Então, por exemplo, se as pretas fazem um lance com o bispo E7, tá chegando G5. E esse cavalo já não tem casas muito boas para ir. Então aqui o Kasparov já se antecipando ao G5, ele faz cavalo B6. Que agora se as brancas fizerem G5, tem cavalo D7. Então aqui o Movsesian ele jogou com dama F2. Armando um golpe, né? Porque se as pretas jogarem com bispo E7, então cavalo por E6. E depois está caindo o cavalo em B6. E o preto tem um peão a menos aqui. Então, para não deixar isso acontecer, depois de dama F2, Kasparov então jogou com cavalo de F em D7. Já se antecipa então ao G5 e protege o cavalo em B6. E aqui rei B1. Esse rei B1 é aquele famoso lance profilático, né? Nessas posições em que as brancas jogam com roque grande, muitas vezes o rei ele se encontra melhor em B1, né? O rei fica melhor em B1 do que em C1, né? Eu saio dessa diagonal aqui e saio também da coluna C, né? Então o rei em B1 acaba ficando um pouco mais seguro. Então Kasparov aqui seguiu com torre C8, já ativando a torre pela coluna C. E aqui o Movsesian jogou com bispo D3. Parece um lance natural de desenvolvimento, e de fato. Mas talvez aqui fosse importante o Movsesian fazer um lance de profilaxia. Talvez um cavalo de C2 fosse uma alternativa. Porque depois de bispo D3, aqui o Kasparov ele executa um tema muito comum nessas posições de siciliana com roques opostos. O Kasparov então ele executa um sacrifício de qualidade aqui. Ele joga torre por C3.
É um tema bem típico, né? Por quê? Porque eu quebro a estrutura de peões das brancas, né? E dessa forma eu deixo o rei das brancas um pouco mais vulnerável. Então as pretas, elas podem aproveitar essa vulnerabilidade do rei para atacar. Então, cavalo A4, dama C7, né? As pretas vão jogar depois com bispo E7, roque, e vão trazer a torre para C8. E o ataque chega muito forte, né? Então essa seria a compensação pelo sacrifício de qualidade aqui nessa posição. Eu gravei um outro vídeo analisando uma partida do Aronian, que tem esse mesmo tema, em que as pretas sacrificam, né, a qualidade para expor o roque das brancas, né? Tem essa partida no meu canal analisada, depois confiram lá. Depois de B por C3, Kasparov aqui seguiu com dama C7, já tocando aqui em C3, cavalo E2 defendendo e agora bispo E7. Então, calmamente aqui, depois de sacrificar uma qualidade, o Kasparov ele não se desespera, ele joga aqui bispo E7 para fazer o roque, né? Ele sabe que para atacar ele vai precisar trazer mais peças, então tá preparando para fazer o roque, trazer a torre para C8. O Movsesian então joga com G5, roque, H4. Então as brancas seguem aqui com avanço, né? Aqui posição de roques opostos é uma corrida para ver quem chega primeiro, né? É o ataque que chegar primeiro aqui ganha. Então jogo aqui G5, H4, cavalo A4. Então já toca aqui na debilidade em C3. E o Movsesian, de maneira muito inteligente, ele não se preocupa em defender esse peão com lance como bispo D2. Seria um lance muito triste de se fazer, né? Aqui ele joga bispo C1, que de certa forma defende o peão de C3 meio que indiretamente, né? Porque agora se as pretas tomarem C3, depois de cavalo por C3, dama por C3, bispo B2. E aqui, então, o branco ele entregou o peão de C3, mas ele está conseguindo reorganizar a posição, né? Então, bispo B2, né? Já ativa o bispo, né? Então, depois que a dama volta para C7, o bispo, além de ajudar na defesa do rei, ele pode participar do ataque também. Então, por isso que aqui depois de bispo C1, Kasparov não toma o peão em C3, ele joga com cavalo E5, né? Melhorando aqui a posição do cavalo, H5, e aqui um momento importante, né? Porque o ataque das brancas está chegando, né? Tá chegando aqui G6, e esse é um momento que muitos jogadores poderiam entrar em desespero, né? Só que aqui existe um conceito muito importante no xadrez. Sempre que você está sofrendo um ataque em uma ala, a melhor forma de você responder a esse ataque na ala é contra-atacando no centro. E é isso que o Kasparov faz. Então, depois do lance H5, o Kasparov joga D5. Ele já contra-ataca no centro. Porque uma vez que você contra-ataca no centro, você acaba desviando o foco do seu adversário, né? Então, D5 foi jogado. As brancas jogaram aqui com dama H2. Claro, se tomasse aqui em D5, então depois de bispo por D5, eu tô ajudando as pretas, né, a ativarem as peças. Então eu já tenho um par de bispos aqui apontado para o rei das brancas. Isso não seria muito bom. Então aqui dama H2 foi jogado, tentando colocar uma cravada aqui no cavalo. Bispo D6 saindo da cravada, ameaçando temas de descoberto com cavalo por D3. Então
dama H3. E aqui começa uma sequência brilhante do Kasparov, né? Primeiro ele joga cavalo por D3. Cavalo por D3, C por D3 e agora B4. Então, as pretas estão tentando abrir a posição. Então, B4, uma ruptura aqui para abrir a posição. C por B4. E agora poderia tomar aqui em B4, seria uma opção. Mas aqui o Kasparov ele joga com... Primeiro ele traz a torre, né? Torre C8. Já ameaça umas entradas aqui em C2. Então, rei A1 se antecipando. E agora D por E4. As brancas fizeram F por E4. No caso de D por E4, então já está levando o bispo E5 cheque. E aqui já vai ter a sequência de checkmate, né? Por exemplo, cavalo D4 cobre, bispo por E4. E no momento que faz torre por D4, as pretas têm um bonito dama por C1. Sacrificando a dama, né? Depois de torre por C1, torre C1 é checkmate. O cavalo está tirando a casa de B2. Então, já não dá para tomar com o peão de D. Então as brancas fizeram F por E4. E aqui, então já começa a surgir temas táticos nessa posição. E o Kasparov ele encontra o bonito bispo por E4. Bispo por E4 com o mesmo tema, né? Se jogar D por E4, tá chegando bispo E5. E aqui o branco vai acabar levando mate. O mesmo tema, né? Se cobrir de cavalo, eu tomo em D4 com cheque. Tem que tomar o bispo, né? Se jogar rei B1, então dama C2 é mate. Então tem que tomar o bispo. Só que agora desviou um dos defensores da casa de C1. Então tá levando dama por C1 cheque. E agora torre por C1 é mate. Então bispo por E4, um lance brilhante aqui. As brancas não podem aceitar esse bispo. Então o Movsesian jogou G6 aqui. Ele segue desesperadamente tentando atacar o rei das pretas. Só que agora bispo por H1. Dama por H1. E aqui as pretas já conseguiram recuperar o material. Então, se já estava difícil para o branco com material a mais, agora que o material está equilibrado, ficou ainda mais difícil, né? Então veio bispo por B4. Então agora o preto já tem material a mais, inclusive, né? Veio então G por F7, rei F8. Então aqui poderia ter tomado em F7. Só que o Kasparov avaliou que talvez o rei pudesse ficar um pouco exposto. Então ele joga rei F8. E aqui o próprio peão das brancas está ajudando a proteger o rei das pretas. Olha que curioso. Então veio aqui dama G2, torre B8, bispo B2, né? Aqui torre B8 ameaçou bispo C4. Por exemplo, se o branco faz um lance aleatório aqui, então bispo C3, na verdade, né? Bispo C3 cheque. E aí se tomar de cavalo, dama por C3. E aqui vai acabar levando mate, né? Depois de torre B8, bispo C3 era ameaça. Então, bispo B2 defendendo. Só que agora cavalo por B2, né? Então, cavalo por B2. Claro, se jogar agora rei por B2, o rei está sujeito a todo tipo de ataque descoberto aqui, né? Então, dá para jogar aqui, por exemplo, com bispo A3 cheque. Bispo A3.
se rei A1, então se rei A1, bispo B2, cheque, rei B1 e agora bispo E5. E aqui o rei não tem para onde ir, teria que jogar um lance como dama B7 e vai levar mate, né? Então isso aqui é checkmate. E é claro, depois de rei B2, bispo A3, se tomar o bispo, tá levando dama A5, mate. Então aqui o branco já não pode tomar o cavalo, porque tá levando mate. Então seguiu aqui com o cavalo D4, ameaçando cavalo por E6. E aqui a posição das pretas é tão boa que, se vocês quiserem aqui, como exercício, calcular aqui a sequência que ganha para as pretas, já tá ganho, né? Mas a sequência de arremate, aqui o Kasparov ele permite então cavalo por E6. Ele joga aqui cavalo por D1, permitindo esse duplo. Então, cavalo por E6 cheque, rei por F7, aqui as brancas abandonaram. Abandonaram porque se jogar cavalo por C7, então bispo C3 cheque. E aqui vai levar checkmate, né? Torre por B2. E aí é só tirar a torre no próximo lance que é mate. E se jogar dama por G7 cheque, rei por E6, dama por C7, ganhando a dama, que tem bispo C3. O rei não tem casas, tem que tomar em C3. Só que agora cavalo por C3 e torre B1 é mate imparável. Então depois de rei por F7, as brancas abandonaram. Então essa daqui, uma partida muito instrutiva do Kasparov, né? Você tem ali vários temas típicos da siciliana, né? O sacrifício ali de qualidade com torre em C3, né? Torre por C3, a ruptura com D5 ali no centro, enfim. Eu acho que dá para absorver muitos conceitos bacanas dessa partida. Eu espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.